Então, outra parte importante da física moderna é, sem dúvida, a utilização dos radionuclídeos. É lógico, utilização para o bem, não é nada de bomba, nada disso aí. É utilização para esterilização de produtos. Então, esterilização de produtos de material de saúde, aí, esses cotonete, algodão, né? Alguns alimentos que são muito frágeis, então para conseguir fazer o transporte, porque o que estraga o alimento são aquelas larvas, ovos, fungos, essa coisa que está ali no alimento. Então, com a radiação, geralmente a radiação gama, você consegue esterilizar o alimento e aí você não tem a proliferação desses fungos e bactérias, essas larvas, essa coisa. Então o alimento não estraga, dura bastante tempo. Então essa é a ideia. É muito utilizada a radiação também, ionizante que fala, quer dizer, que consegue arrancar elétrons, né? Ionizar a matéria. Então o trabalho que a gente viu ali do efeito fotoelétrico tem que ser capaz, né, a energia de retirar o elétron do átomo ali, do material. Então tem que ser uma energia, um fóton de grande energia, quer dizer, um fóton de grande energia para ser ionizante tem que ser ali de ultravioleta, começa a ter ionização, raio-x e raio gama. Então é essa a ideia. Agora, a produção de ultravioleta, raios ultravioleta e raio-x ainda é na eletrosfera, né? Nos elétrons. Radiação proveniente de decaimento de nível de energia de elétrons, da eletrosfera. Agora, a radiação gama não é da eletrosfera. Os elétrons não conseguem emitir fótons com tanta energia, só processos no núcleo. Então, é uma radiação proveniente de eventos que acontecem no núcleo. Então, os partículas que fazem parte do núcleo são chamados de nucleons. Então, os nucleons é que vão decair de nível e emitir luz, né? Então, é essa a ideia. É importante notar aqui que a técnica é não destrutiva, quer dizer, você não estraga o equipamento, o material. Você faz uma análise para ver se tem uma trinca numa barra de aço e não destrói a barra de aço, né? Mesma coisa para o alimento ou para o medicamento, né? Ele não é destruído e também não fica radioativo. Então não torna o produto aí radioativo. Logicamente que, como fala aqui, respeitadas as normas técnicas, né, para a dose máxima permitida. Então é muito utilizado para esterilizar, né, o produto. O símbolo da radiação é bem conhecido, você deve reconhecer qual é o símbolo da radiação, porque quando está sendo transportado algum material radioativo, né, o caminhão, o veículo que for transportar, tem que colocar essa etiqueta que é o símbolo de produto radioativo, né? Bem, a gente já falou dessa parte, quer dizer, radiação ionizante tem que ter energia suficiente para ionizar a matéria. Então é do ultravioleta, raio-x e raio gama para frente. Aqui nessa parte aqui a gente está falando de raio gama, quer dizer, de radiação proveniente do núcleo, né? Então aqui fala da luz ultravioleta. Então é produzida aí na parte aí da nuvem eletrônica. Raio-x também, né? Parte da nuvem eletrônica. Agora já raio gama já é proveniente do núcleo, decaimento radioativo do núcleo. Como é que funciona? Bem, o núcleo ele pode sofrer a fissão, que fala. Ele pega, ele se parte. Ele tem uma certa instabilidade. Nós já falamos acho disso aí. Você olha na tabela periódica, né? Você vê que o número de massa aumenta muito mais do que o número atômico. O número atômico, o número de prótons, se o átomo for neutro, igual ao número de elétrons que você tem na eletrosfera. Mas o número de massa aumenta muito, por quê?
para segurar os prótons, que tem a repulsão eletrostática, a repulsão coulombiana, é preciso ter cada vez mais nêutrons, porque a interação nuclear ela é mais forte que a eletromagnética, mas ela é de curto alcance. A força elétrica ela tem um alcance muito maior do que a força nuclear. A força nuclear é mais intensa, mas é de curto alcance. Então, um nêutron não segura um próton que está ali do lado dele. Só segura o primeiro vizinho, vamos dizer assim. Um segundo vizinho ele já não pega. Então é preciso ter mais e mais nêutrons. Aí vai chegando uma situação que fica instável. Então o núcleo fica instável. E aí ele pode emitir tanto luz, que é o raio gama, como também as partículas que são corpúsculos, né? A partícula alfa, que são núcleos do átomo de hélio, quer dizer, 2 prótons e 2 nêutrons, e também as partículas beta, que são elétrons ou pósitrons. O que é o pósitron? É como se fosse o elétron, só que a carga é positiva. Então o átomo, ele está lá tranquilo, tem a eletrosfera, está tranquilo. O problema não é com a eletrosfera, o problema é ali no núcleo. Por quê? Tem muitos nucleons ali, então fica aquela instabilidade. E pode acontecer de haver a desintegração, que fala nuclear. Então ele se parte, emite luz, e geralmente é isso, emite luz e um pedaço do próprio núcleo. Então ele emite aí, aqui no desenho aqui que eu fiz, a partícula alfa. Então você tem um núcleo aqui de rádio, ele emite uma partícula alfa quando ele sofre o processo de desintegração, aí ele perde 2 prótons e 2 nêutrons, aí ele se transforma em radônio. Depois o radônio ele emite um fóton, raio gama, que aí não tem massa, não tem carga elétrica nem massa. Aqui em cima, né, é o símbolo do número de massa, e aqui embaixo é o símbolo do número de prótons, número atômico, né? Acho que eu não sei se eu esqueci de pôr isso aí aqui. Poxa, acho que eu esqueci de pôr, né? Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Um elemento aqui. Cadê a caneta? Um elemento aqui E, qualquer, o símbolo do elemento. Aqui é o número de massa e aqui é o número atômico, né? O A é o número de massa, é o número de nêutrons mais o número de prótons, e o Z é o número de prótons. Então você vê aqui que esse elemento químico ele tem esse nome porque ele tem esse número atômico, 88 prótons. Agora você pode olhar um elemento químico que tenha o mesmo nome, mas que tenha o número de massa diferente, quer dizer, ele tem mais prótons. Não, o número de prótons, se é aquele nome, o número de prótons é aquele. O que pode ter diferente é o número de nêutrons. Então o número de massa, que é o A, que vem aqui em cima, que é o número de nêutrons mais prótons, então o número de nêutrons é que vai ser diferente. Então o número de massa é diferente, fala isótopos. Então são os isótopos porque tem o mesmo número de prótons, né? Isóbaros aí tem o mesmo número de massa. Então no caso aí, quer dizer, você vê que troca o nome porque trocou o número de prótons. E o número de massa também sofreu mudança. Agora aqui, do radônio, ele emite gama, continua sendo radônio, só que ele perdeu energia, pura e simplesmente, onda eletromagnética. A ideia de por que esses núcleos sofrem essa desintegração é problema de colisão, é muita partícula, acaba dando trombada um no outro. Eu gosto sempre de pensar naquela ideia do globo da morte, né? Se você vai lá naquele globo da morte, vê lá que tem lá no parque de diversões, antigamente tinha bastante isso aí. Se tiver ali no globo da morte só uma moto, né, geralmente o pessoal entra de moto ali. Já vi uma vez também de bicicleta e de carro também.
mas geralmente é moto. Se tiver uma moto só é tranquilo. Agora, se no globo da morte você tiver, se tiver um monte de motos, né? Aí, outro dia eu vi um filme aí no YouTube, né? Que tinha, eu até não consegui contar na hora que eu tava vendo no celular, tantas motos aqui que começou uma para lá e outra para cá, e não sei o que. Aí é um negócio fantástico. Quer dizer, se você tiver várias motos aqui, a chance de você ter uma colisão é enorme. Uma só, tranquilo, que seria, por exemplo, aí um átomo de hidrogênio. Mas se você tiver muitos, né? Muitos ali, a chance de ter uma trombada ali, uma colisão, e aí nessa, então essa é a ideia aqui, que acontece essa desintegração, um processo estocástico, que fala aleatório, né? A partícula beta, aí, a partícula beta, como é que funciona? Bem, da onde vai sair o... Eu tô rindo porque eu acho engraçado, porque da onde vai sair um elétron, né? Ou um pósitron do núcleo, se não é da eletrosfera. Quer dizer que tem elétron no núcleo? Não, não é exatamente que tem elétron no núcleo, mas um nêutron pode se decompor em um próton mais um elétron. Então aqui, ó, o N aqui é o nêutron. Então essa reação nuclear pode acontecer. O nêutron, ele se transforma num próton mais um elétron. E outra possibilidade também é um próton se transformar num nêutron, nêutron mais um pósitron. Pósitron. Tem aquele alarme, né? Uma companhia, empresa brasileira que fabrica alarmes de veículos, essa coisa, pósitron, né? É nome inspirado aqui, ó, né? Então, pode ser isso aí, quer dizer, um nêutron se transforma em um próton e um elétron, aí o elétron é a partícula beta. Pode ser também que um próton se transforma em um nêutron e um pósitron, aí uma partícula beta, porque pode ser pósitron ou elétron, uma partícula chamada de beta. Neste caso aí, veja o que acontece. Aqui TH é o tório, então ele... um nêutron, ele vai ser utilizado aqui do 234, né? E vai ser convertido para próton e elétron. Então o número atômico aumenta, de 90 sobe para 91, aí é o paládio. O número de massa ficou o mesmo, porque o elétron, a massa dele é desprezível perto da massa do próton e do nêutron. Agora aqui você tem um P é fósforo, né? Então o fósforo, um próton vai se transformar num nêutron e um pósitron. Então diminui o número atômico, aí muda de nome, de fósforo vira esse silício, que é 14 prótons, e o número de massa continua, porque foi convertido de próton para nêutron, e o pósitron é a mesma coisa em termos de massa do elétron, é desprezível, aí não entra na equação. Então você vê que essa ideia é interessante, tá vendo? Então, basicamente, as radiações que o núcleo, quando se desintegra, tem raio gama, que é luz, partículas alfa, que é núcleos de hélio, né? 2 prótons, 2 nêutrons, e partículas beta, que no caso pode ser emissão de elétron ou de pósitron, né? Como é que sai um elétron, um pósitron do núcleo? Um nêutron se transforma em próton e elétron, ou um próton se transforma em nêutron e um pósitron. Beleza? Então é como uma reação química, né? Só que é uma reação nuclear. É o mesmo processo de reação química, pensando em termos de estequiometria, de quantidade de partículas, é o mesmo raciocínio, né? As reações químicas também liberam energia, né? Geralmente é na forma de calor, falei entalpia, né? Tal, essa coisa, mas quer dizer, é a mesma ideia, né? Então é a mesma ideia de reações químicas, né? Balanço de massa e energia, né?